Então agora vamos estudar essa parte importante, né, do mês, que é o animal que rege o mês. O animal que rege o mês é Taurus, né? O signo, tá? Os signos, né? Tá? É Taurus, que em hebraico é Shor, né? Tá? Então quem era Shor? Quem era o Shor? É Yosef Hassadik. Tá? Por quê? Porque assim falou Yaakov, né? Lá em Bereshit 49, ele fala Shorot Talot, né? Tu és o touro, né? Tu és o touro. Não é boi, é touro. Tá? Então, nós sabemos que é dito, né? É dito por Yosef Hassadik, quando eu morrer, peguem o meu sarcófago e joguem no Nilo, né? E Moshe vai então rever os ossos de Yosef Hassadik para ir à frente, porque nós sempre precisamos ter um Sadik para ir à frente, né? Então, nós, de um jeito ou de outro, a gente acaba tendo Rabi Yeshua, Shimon Bar Yochai, Yohanan ben Zakkai, né? Rashi, né? Ramban. A gente sempre acaba tendo um Sadik à nossa frente, né? Mas nós sabemos que Moshe Rabbeinu chega no Nilo, né? E é importante, né, nós entendermos o Nilo, né? Porque o Nilo se chama Ieor, tá? Ieor, que tem as mesmas letras em hebraico de Iar, tá? Okay? Então, quando a gente fala que nós estamos ascendendo, né? Ascendendo, subindo em Iar, nós estamos subindo o Nilo, né? Nós estamos indo em direção a Luxor, né? Nós estamos saindo do norte e indo para o sul, né? Nós estamos subindo o Nilo e a Or, né? No mês de Iar, né? Então, isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que Moshe Rabbeinu, ele não chegou e disse Aleixó só. Então, esse mês é o mês da palavra Yud Lamed Yud. Yud Lamed Yud. Vocês se lembram que lá as 10 pragas, né? Como é que lá nas pragas nós definimos uma letra. Como é que tudo começava lá embaixo, né? Como é que tudo começou lá atrás no livro de Shemot? Com a letra Lamed. Vocês se lembram da letra Lamed? Então Moshe Rabbeinu, né? Ele vai então falar a pronúncia de um dos 72 Midot, né, de Hashem, que é Yud Lamed Yud. Nós não sabemos mais como pronuncia. Tá? É dito, existem alguns midrashim apócrifos, né, que falam de Yeshu HaNazir, né, o Jesus de Nazaré, né? Yeshu, né? Nós não falamos de Yeshua porque Yeshu é como se fala no aramaico da Galileia, né? Yeshu HaNazir. Tá? Então é dito que ele participou, ele conseguiu em um Yom Kippur, né? Que é quando o sumo sacerdote adentra o Kodesh Kodeshim, ele conseguiu estar perto das cortinas, né? E ele conseguiu ouvir o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, pronunciar a palavra que trazia Shekhinah. Essa ninguém sabe, né? Que acabou o tempo, acabou totalmente. Lembre-se, isso é Midrash que eu estou falando, né? Então, ele rapidamente escreveu como se falava, cortou a batata da sua perna com um punhal,
colocou o escrito, né, o papiro, dentro da sua perna e saiu do templo, porque uma das teofanias que havia é que todo mundo que saía do templo se esquecia do que havia acontecido dentro do templo, né? Mas aí ele, vendo aquele corte na perna, ele abriu a perna, pronunciou corretamente as palavras, a perna dele se curou imediatamente. E ele começou a fazer uso disso para fazer as suas teofanias. Isso é um midrash, é um midrash que existe, né? Faz parte disso daí da Morachá. Tá? Então, nós sabemos que Moshe Rabbeinu conhecia como se pronunciava Yud, Lamed, Yud. Tá? Yud, Lamed, Yud é exatamente a ligação do mês de Iyar, né? Tá? Porque o Yud, né? Que é a forma, né? a letra, né? O Yud, vocês sabem, né? O Yud está aqui, né? Tá? Yud também é mão, né? Também é mão. Yud. Né? O Yud, Lamed, quer dizer, é a mão que ensina e a mão que é ensinada, né? Tá? Ou seja, as duas mãos que se juntam, né? Tá? Se juntam em prece. Yud, Lamed, Yud. Tem um poder extraordinário essa palavra, né? Tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, né? Deuteronômio 18, é dito, né? Vou suscitar, Hashem errado diz, né? Vou suscitar para vocês um profeta como tu, Moshe, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Yud, Lamed, Yud, tá? Mas nós não sabemos como se pronuncia. Então, existe esse midrash, tá? Que o irmão acredita ou não acredita, não importa. O que importa é que nós sabemos. Aí não é midrash, aí é morachá, né? Que é Torá oral. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu pronunciou Yud, Lamed, Yud, Alechou, tá? Então, os ossos se levantaram. Então, Iyar tem exatamente esse propósito da cura da alma e do corpo. Então, é muito importante, né, nós fazermos a contagem do homem. A contagem do homem não é uma coisa de judeu. Isso é um erro muito grande, né, que as pessoas fazem, né? Isso é coisa de judeu. Isso não é coisa de judeu. Isso é uma contabilidade nossa, né? Nós para com Hashem errado, tá? Hashem é o único período do ano que Hashem vai dizer, você tem que buscar o seu Shem, o seu próximo, tá? Então, nós sabemos, né? Nós sabemos que cada um dos 72 midot de Hashem errado, né? Tem um poder. O poder que está nesse mês é Yud, Lamed, Yud, tá? Então, agora, Yud, Lamed, Yud, tem a gematria de 50. Vocês estão vendo como é que o mês de Iyar, né, é um mês complicadíssimo, porque é o único mês de ascensão. Tá? Eu estou indo receber Hashem errado. Hashem errado vai descer e nós vamos estar no ponto
que ele deseja, no ponto de equilíbrio, para recebê-lo. Vocês estão vendo, né? Yud Lamed Yud é 50, tá? Yud Lamed Yud é 50. Tá? Agora, Yud Lamed Yud, tá? Também é a gematria de Rafuá, de curado, tá? Então agora vamos entender, né? Vamos entender. Em hebraico, a palavra doente é rolê. Rolê é um número, tem a gematria de 49, tá? Então, vamos aqui, né? Então, no que a gente acabou de ver? Yud, Lamed Yud, tem a gematria de 50. O que é 50? 50 é esse ponto aonde eu quero chegar. Vocês estão vendo? Então, o ponto central do mês de Iyar é a contagem do homem, que é 50. Agora, 50 é Yud, Lamed Yud, que é a Midah que deu poder a Moshe Rabbeinu de falar Alexô e levar o ossário de Yosef Hassadik à frente do povo, tá? Por quê? Porque se não tivesse essa expressão, Yud, Lamed Yud, que a gente não sabe como se fala, e Alexô, não haveria a caminhada, não haveria. Tá? Não haveria o povo, né? Não haveria, tá? Então, o ponto central é 50. Hashimim. Muito bem. 50 é Yud, Lamed Yud. Tá? Ok. Yud, Lamed Yud é a palavra de poder, palavra de passe, né? Para usar a expressão da maçonaria, é a palavra de passe. Palavra de passe do mês de Iyar, tá? Mas a palavra do grau é Alexô, né? Os maçons então entenderam o que eu falei. Só que em hebraico o oposto de saudável, né? Tá? Rafuá, né? É rolê, que é 49. Ou seja, se eu não completo, se eu não faço a minha contagem do homem integralmente, eu continuo doente do corpo e da alma. Tá? Para eu chegar nesse ponto aqui de cima, é o tal negócio, né? Eu vou escalar uma montanha. Não adianta eu dizer, escalei a montanha, cheguei aqui. Não, aí você não escalou. Você foi até um ponto, mas não conseguiu ir lá em cima. Para você chegar lá em cima e colocar a sua bandeira e poder dizer Ani ledodi vedodili, você tem que ir lá em cima. Você só vai lá em cima se você atingir o Hamishim, os 50. Tá? Quando você atinge os 50, você não é mais rolê, você não é mais doente. Porque até o 49, você continua doente. Tá? Então nós vamos fazer isso aqui tudo. Se chegar só ao 49, eu ainda estou doente. Então isso é muito importante nós entendermos. Né? Agora, prestem bem atenção. O que é o 49? O que representa o 49? Esse ponto daqui que ainda é rolê. Ainda é rolê. Ainda é doente. Tá? Significa meu esforço por 7 semanas, 7 dias por semana. Representa exatamente o Homer, a contagem do homem. Porque a contagem do homem não são 50 dias, são 49. Então, se por 49 dias eu fizer o Ribur, né? O Vav HaRibur, né? Levav HaRibur, né? Como o Zohar nos ensina. Levav HaRibur. Tá? Se durante 49 dias eu fizer essa ligação, eu for um varal para Hashem errado, né? Okay? Então eu ganho de graça de Hashem errado o 50º dia. Então eu ganho a cura. Urefuá. Irmão, vocês entenderam a mecânica? Vocês entenderam a mecânica?
É extraordinária a mecânica, né? Eu acho extraordinário, mas tem que ser cabalista para ter essa explicação, né? Porque os irmãos de Oriente, mesmo religiosos judaicos, eles não estudam, não têm essa interpretação porque eles não estudam o Zohar, né? Tá? Então nós temos que estudar o Zohar, o Balatânia, né? Nós temos que estudar tudo, né? Tá? Temos que estudar tudo. Não existe tal coisa como estudar só uma coisa, tá? Então, pega, por exemplo, o católico. O católico tem um catecismo, está aqui o catecismo. Então, isso é importante a gente entender. Então, o que é o rolê? Então, a gente tem que entender agora o que é essa enfermidade. Então, nós estamos caminhando enfermos. Tá? Então, nós estamos enfermos. Né? Então, por que nós estamos enfermos? Quem é o enfermo? O enfermo é aquele que não confessa que está enfermo. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para se curar? Sabe? Confessar que o irmão tem algum assincronismo. Né? Então, é comum, né? Chegar, pô, meu marido, você bebe muito. Não, eu sei beber, mulher. Né? Pô, meu marido, você fuma muito. Não, eu sei fumar. Estou fumando só 7 cigarros por dia. Tá? Pô, meu marido, você trabalha muito. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Agora é momento de trabalhar. As crianças um dia vão entender. Não é verdade? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para buscar a cura é admitir que a gente tem algum assincronismo, né? Então, para nós, nesse mês, o que é o rolê? O que é a enfermidade? A enfermidade é aquele passo que eu não dei. Um passo só. O último passo da contagem do Homer. Mahut Sheber Mahut. É o último, tá? É o último passo. É o 50º passo. Eu admito que o máximo que eu consegui melhorar na minha versão nesse mundo foi isso, mas Hashem, eu melhorei em alguma coisa. Tá? Então, por que é importante nós melhorarmos em alguma coisa? Tá? Tem irmão, por exemplo, que acha que não tem que melhorar nada. Tá? Pergunta ao pessoal do Pancadão se eles acham que eles têm que melhorar alguma coisa. Não, tem que aumentar mais o som, a cocaína tem que ficar mais barata, a maconha tem que ser de graça na entrada, não é verdade? Tá? Okay? Então, nessa caminhada, nesse Haomer, eu aproximo, o meu pacote está aqui, né? Eu me aproximo do errado. Eu me aproximo. Então, o que é o rolê? Aquele que ainda não alcançou um degrau de Kedushá. Um degrauzinho só. Um degrauzinho só. O que Hashem quer da gente nesse período? Que a gente alcance um degrauzinho. Porque são 125 degraus. Eu caminhei um degrau. Tá? Então é muito interessante, né, que o centro da loja, diz a seção da preleção, no centro da loja está uma escada de Jacó etérea. Né? Está uma escada de Jacó. É muito interessante que Yaakov Avinu, ele sonha com uma escada. Né? É muito interessante. Por que a escada? Por causa do degrau. Tá? Hashem errado não quer que a gente dê um leapfrog, né? Um salto de vez. O irmão pode até dar, né? Mas está arriscado cair na armadilha de Adam Harishon. Né? Ele quis dar um salto direto para Atzimut e caiu pelo meio. Né? Tá? Hashem quer que a gente suba um degrau por ano. Por quê? Porque o ano que vem haverá novamente a contagem do Homer. Irmão, vocês estão entendendo? Ano que vem
haverá novamente a contagem do homem. Mas o que é dito agora pelo Hazal? O que é dito pelo... Isso é Torá oral, isso é nossa Morachá, na Sagrada Morachá, aqui é do chá da Morachá. É dito que se eu esse ano não der pelo menos um passo em direção a Kedushá, a santidade, eu não receberei a Torá o ano que vem. A Torá me será tirada por 1, 3, 5, 7 anos, ela me será tirada. Tá? Eu perco esse acesso. Eu não vou mais fazer parte aqui da turma que está caminhando. Né? Eu estou caminhando com a turma. Estou caminhando com a turma. É claro que vai ter gente aqui que chegou aqui e tem gente que chegou só até aqui. Mas não importa, ele deu um passo em direção à santidade. Isso é muito importante. Então, se o irmão, por exemplo, ele faz um contato que seja com um deixante, com um primo, com uma prima, com um colega do trabalho, né? Pô, eu estudo Kabbalah, está mudando a minha vida, né? Eu estou estudando a Torá, o livro da lei sagrada, eu estou estudando o que vocês chamam de Bíblia, né? Como se estudava na época de Rabi Yeshua, né? Conta essa sua verdade, né? É um negócio extraordinário, né? Puxa vida, está mudando a minha vida. Se o irmão faz isso, ele já deu um passo em direção à santidade. Então, esse é o significado do 50º passo, Hamushim, né? O 50º passo. Então, esse um passo em direção à santidade é o refuá. Você sai do estado de rolê para refuá. Tá? É extraordinário, né? Que é o Shavuot, tá? Então, toda a nossa caminhada de 49 passos, ou dias, Yom, eu estou rolê. Eu estou com um assincronismo material e espiritual. Tá? Mas eu vou me conscientizando. Hesed Shebe Hesed, Hesed Shebe Gevura, Hesed Shebe Tiferet, Hesed Shebe Hod, Shebe Netza, Hesed Shebe Hod, Nefesh Shebe Yesod, Nefesh Shebe Malhut. Né? Nós vamos fazendo essa conscientização. Nós vamos fazendo essa contabilidade, tá? E aí é muito interessante nós entendermos, né? Por que nós ainda estamos atrelados a Parashá de Shemini, tá? Porque na Parashá de Shemini eu introspecto Malhut, eu introspecto o mundo, o Haaretz, Lefá, né? Eu introspecto. De preferência, obviamente, com alimentação kasher, né? Os animais, né? Tem inclusive aqui, né, aquela que é essa figura, né? Tá? Animal, água, insetos, né, aves, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? Então, por que nós temos esse mapa, tá? Nós temos esse mapa porque a Parashá de Shemini nos dá a instrução que nós somos Spark Collectors, tá? Então, nós coletamos os animais em nós que podem ser elevados, casco fendido, ruminador, né? Nós coletamos os sparks dos peixes, escamas nadadeiras, insetos, pernas traseiras altas, tá? E assim, aves sem bico virado, sem garras para frente, né? E nós dormimos e entregamos esses sparks ao nosso Neshoma, tá? Então, por que eu preciso dormir? Para entregar os sparks que eu coletei, porque eu sou um spark
collector, né? Tá? Então, é muito importante nós entendermos que durante essa nossa caminhada do Homer, né? Durante aqui a caminhada do Homer, tá? Eu estou colecionando Sparks of Holiness, né? Eu estou colecionando centelhas de santidade, tá? Então, por exemplo, na hora que meu coração diz, não, eu preciso realmente ligar para um deixante. Opa, é uma centelha de santidade. Na hora que eu digo, puxa vida, meu primo, ele está aí largado na vida, está desmotivado, está desempregado, essa pandemia levou o medo para minha tia está apavorada dentro de casa, né? Tá? E eu procuro levar o meu Hesed para essa Gevura que está lá, né? Medo é uma forma de Gevura, tá? Nós já vimos que é o Pahat Moves, né? Então, eu estou colecionando santidade, sparks de santidade. Então, nesse caminho, nessa minha trajetória de 49 passos em estado de rolê, de assimetria espiritual e material, tá? Eu só saio dela colecionando essas centelhas de santidade, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque é comum, né, nós lermos nas histórias dos nossos sábios, né, como Rambam, né? Rambam dormia 2 horas só por dia, né? Os sábios, né, o Hazal, os Mekubalim, dormem muito pouco. Por que eles dormem muito pouco? Porque eles não precisam descansar o corpo para entregar a santidade. Eles já estão em estado de santidade. Eles estão em eterno 50º passo. Tá? Nós não. Nós não estamos. Nós precisamos desse exercício anual. Então, nós juntamos Sparks e vamos dormir para receber a santidade. É um meja fomeja. Vocês entenderam? Comi direitinho, fiz as ações direitinhas durante o dia, tá? Fui em direção ao meu Sherem, ou seja, Ve'asulim Mikdash, Ve'sherhanti Betohem, né? Então, eu construí o meu Mishkan durante o dia, eu vou dormir. O que acontece? Ve'asulim Ve'sherhanti Betohem. A santidade habita em mim naquele período que eu vou dormir. Isso é muito importante. Tá? Então, se, pelo outro lado, nós estamos fazendo todo esse exercício aqui, né, é essa subida aqui, né, para receber Hashem Errado, que vem até nós, né? Hashem Errado vem até nós. Tá? Se eu estou fazendo todo essa trajetória, mas eu não levo esses meus sparks para o próximo, né? Para o próximo, eu explodo. Eu explodo. Explodo assim, né? Fico literalmente doente da carne. Eu somatizo, tá? Por quê? Porque o que acontece, né? Quando você coloca muita pressão em um tubo, né? Ele enche e depois explode, né? Tá? Isso é muito importante.